A verdade é que o senso comum, ele não deve ser comum para nós, filhos de Deus. O senso comum, ele não deve pautar os seus dias, as suas atitudes, o seu passo, os seus passos. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus andou na contramão do senso comum. E quando levaram um paralítico para ele, chegaram para ele, pastor Daniel, e falou assim, o paralítico e tal, ele falou, tá, perdoado os seus pecados, virou as costas. Todo mundo falou, esse cara é doido. Ele não precisa de perdão, ele precisa de cura. Mas Jesus lembra eles todos os instantes da Bíblia. E um Salmo 103, versículo 3, ele diz que ele já perdoou as nossas iniquidades e curou as nossas enfermidades. Ouça isso, ele começa dizendo que ele perdoou as iniquidades para curar as enfermidades. Perdoou as iniquidades, curou as enfermidades. Porque não adianta ele curar e continuar ali a iniquidade, porque vai surgir coisas piores. Era isso que ele dizia quando ele curava as pessoas, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. Então Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo, mas nós às vezes não conseguimos entrar nessa mente de Cristo. Mas naquele tempo, no Antigo Testamento, tudo bem, mas no Novo Testamento nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, e ele nos conduz a toda a verdade. Ele nos mostra o que devemos fazer, para onde devemos ir, e qual a hora de nós manifestarmos o seu Espírito, claro. Jesus, ele andou contra esse senso comum, e não é o senso comum que deve se alinhar a nós. Nós devemos dar uma nova ordem ao senso comum. Nós devemos ditar as coisas que não estão favoráveis ou não estão de acordo com a palavra de Deus na nossa vida. Nós temos esse poder de declarar as coisas fora de nós, o que elas devem então começar a agir. Nós viemos a esse mundo para trazermos a resposta. Eu falei para vocês que quando o mundo estava depravado, Deus tinha uma solução, Jesus Cristo. E quando existe um problema, Deus continua tendo uma solução, você. Você é a solução para aquilo que está em causa à sua volta. Você é a solução para tudo que se levanta contrário àquilo que Deus colocou em movimento na tua vida. O pastor Daniel deu o testemunho dele aqui, falando sobre ele prosperar em tempos de crise, ou seja, andou contra o senso comum. Por quê? Porque o que habita dentro de nós não é comum. Ele dá uma nova ordem àquilo que parece ser comum, então você se torna extraordinário. Romanos diz que, e foi citado aqui pelo pastor Vinícius, que o reino é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Olha isso. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, dentro de você, crente, deve ter 33% de alegria. Sim ou não? 33,33333. Pastor Pedro, que é bom na matemática. Dentro de você deve ter pelo menos 33,3% de paz. Sim, Kleber? Se o reino é paz, justiça e alegria, o reino não está lá, não está acolá, mas ele está entre nós, Lucas 17, 21. E se o reino é paz, justiça e alegria no Espírito, o Espírito habita dentro de mim, então quer dizer que o reino de Deus está dentro de mim. E se o reino de Deus está dentro de mim, todas as possibilidades que existem no reino devem estar na minha vida. E qual é a possibilidade? Curarão enfermos. Porão a mão sobre os endemoniados e os libertarão. Colocarão as suas mãos e ali haverá provisão. Tudo isso faz parte do reino, mas qual a verdade que eu não entendi disso? É aquela que eu não estou praticando. A minha chamada hoje aqui para você é que o segundo semestre será de acordo com a fé que você carrega, da verdade que você tem. E nós precisamos começar a entronizar essa verdade. É por isso que o salmista diz que ele se encheu de verdade, se encheu de Deus, da palavra de Deus, que é o próprio Deus, para que ele não pecasse contra Deus. E nós precisamos disso. Nós precisamos começar a transformar o nosso interior baseado na palavra que Deus está nos liberando, baseado naquilo que Ele está falando. E se o reino está no Espírito, esse Espírito está habitando dentro de nós, e se Ele habita dentro de nós, nós devemos ter paz, justiça e alegria. Agora eu queria te falar algo sobre a justiça de Deus.
Por que então em Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça? Mas Romanos fala que reino é paz, justiça e alegria. Por que ele enfatiza novamente justiça? Será que é uma justiça dobrada? Ele está enfatizando para nós algo que é poderoso. E o que é poderoso? Que a justiça de Deus é você ser conforme a imagem e semelhança que Ele te fez para ser. Isso é justiça de Deus. Depois você pega a tradução dessa palavra justiça, em Mateus 6,33, que você vai ver que é isso. Ou seja, então ele enfatiza, você deve buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, ser quem Deus chamou para ser. Ou exercer o que Deus chamou para exercer. Ou se tornar a pessoa que Ele te fez para ser. Tudo isso faz parte da justiça de Deus, mas paz e alegria nós experimentamos. Porque são experiências. É aquilo quando você acorda, você fala, hoje eu estou em paz. Estou na beira da praia. Estou na beira da praia aqui, tranquilo. Dinheiro entrando na conta ali, só crescendo. Estou em paz. Estou alegre. Mas e a justiça de Deus? A justiça de Deus vai se manifestar na sua vida quando você for tudo aquilo que Ele te fez para ser. Aí você está andando na justiça de Deus. Amém? Vocês estão aqui comigo? Ainda estão por aí? Então nós precisamos alinhar o nosso pensamento corretamente sobre isso, porque isso vai trazer os benefícios desse reino para a minha vida. E paz e alegria, elas são sentidas, elas refletem nas experiências que nós temos, e a justiça está sendo estabelecida à medida que eu caminho segundo Deus me chamou para ser. O reino, ele estabelece as coisas como deveriam ser, e isso é sentido pela paz e alegria que o representam. E Jesus, quando ele foi batizado, o texto diz que os céus se rasgaram, quando Jesus foi batizado. E desde então, nunca mais os céus foi fechado. Não é isso, pastor Daniel? Então, se os céus não foram fechados, significa que eu estou em constante intimidade com Deus. Na igreja, no meu trabalho, na escola, no carro, aonde quer que você esteja. Você está em constante intimidade com Deus. E se eu estou em constante intimidade com Deus, é uma boa hora para Ele manifestar os seus efeitos. É uma boa hora para você começar a perceber o que os céus têm sobre a tua vida. Esses dias eu tenho a impressão que Deus está nos dando uma visão de transformação cultural. Nós temos, o bispo ele tem inúmeras vezes falado sobre isso, reevangelizar a igreja, reevangelizar os crentes. Por quê? Porque muitos de nós não entendemos a mensagem. Muitos de nós achamos que esse era o fim, que ia perder tudo, mas deixa eu te falar uma coisa, o Salmo 139, ele é verdade na minha vida e ele é verdade na sua vida, porque Deus, ainda quando era substâncias informes na barriga de nossas mães, Ele já tinha feito todos os nossos dias, e seriam dias de prosperidade, de avanço. Será que Deus ele não contava que em 2020 haveria um caos, uma pandemia? Será que o tempo pega Deus de surpresa? Será que as coisas que acontecem pegam Deus desprevenido? Claro que não, mas mesmo assim Ele insistiu em profetizar sobre a tua vida. Porque Ele sabe que a única coisa que pode te manter em momento de crise é uma palavra dEle. Sobre a tua palavra eu lançaria as minhas redes. E você sabe o que aconteceu na pesca maravilhosa. Sobre a tua palavra eu andarei sobre as águas. E você sabe o que Pedro fez. Ou seja, contra a palavra de Deus, qualquer inimigo que se levantar vai cair. Você tem uma palavra de Deus? Tudo que é contrário a ela vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Entenda, Jesus como filho do homem, ele não podia fazer o que ele fez como filho de Deus. Jesus como filho do homem, ele não pôde fazer o que ele fez como filho de Deus. Por quê? Porque como filho de Deus, existiu o Espírito Santo habitando dentro dele, tanto é que os milagres de Jesus é contado depois do batismo. Amém? Estão comigo aqui? Pode levantar a mão assim. Ou seja, Jesus começou a operar milagres quando o Espírito Santo veio sobre ele. E quando o Espírito Santo começou a operar no meio dele. E ele vai embora e ele diz assim, obras maiores vocês farão.
Ou seja, o que Jesus fez? Ele ressuscitou? Sim. Ele curou? Sim. Ele multiplicou? Sim. Então tudo isso está à disposição minha e sua, só que ainda podemos fazer coisas maiores. Sabe qual é a tradução desse texto? Não é simplesmente obras maiores. O que é maior do que multiplicar? Não. Ele está falando de coisas inéditas. E tem muitos de nós que queremos que Deus opere na nossa vida, Vini, da maneira que Ele fez com a vida do nosso irmão. Ei, o que Deus vai fazer na sua vida, querido, é inédito, ainda não foi visto, ainda não foi provado, ainda não foi sentido. Se eu estou falando com você, aplauda o Senhor aí nessa noite, em nome de Jesus.